Olá, meus amigos, boa tarde. Meu nome é Joel Gracioto e vamos falar aqui sobre um tema hoje, um comparativo que a gente faz entre o sistema de holding familiar e o inventário. A primeira grande diferença é que, no caso do inventário, por exemplo, com relação à destinação dos bens, essa destinação ela é uma destinação legal, né? Decorre de lei. Nós precisamos respeitar a legítima, né? Que é o instituto em que faz essa partilha de bens, como essa partilha deve ser feita. Portanto, essa destinação, além de obedecer esse regramento da lei, ele também essa destinação ocorre após o evento morte. Ou seja, essa questão fica, né, para aqueles herdeiros, a meieira ou meieiro que fica, para tomarem decisões a respeito da destinação desses bens, né? Qual também o problema que enfrentamos na questão aí do inventário, né? Essa destinação, vamos chamar assim, póstuma, né, dos bens, ela, via de regra, né, quando envolve, por exemplo, um menor, né, nessa sucessão de bens, ou mesmo quando a própria família, os herdeiros, né, enfim, os envolvidos, eles não concordam com essa partilha. Nesse caso, né, a questão vai ter que ser decidida via judicial. E aí vamos ficar naquela, né, questão do judiciário, da disputa de bens, enfim, a gente vai entrar num campo mais demorado, enfim, para ter essa situação resolvida. Já na holding familiar, por exemplo, a gente, primeiro, né, quem vai dar a destinação desses bens vai ser o patriarca ou os patriarcas detentores das empresas que compõem holding familiar. Então, assim, eles vão decidir em vida, de acordo com a vontade deles, para que se faça, né, futuramente a sucessão desses bens. Só por aqui a gente já consegue ver que a gente consegue imprimir aqui nessa situação a vontade que os patriarcas têm quanto à destinação dos bens. Isso já é uma boa uma vantagem com relação aí ao inventário. Outra coisa que é importante é que os patriarcas, proprietários das empresas, enfim, eles vão ter o controle dos bens de forma absoluta, né, até o dia em que não estiverem mais aqui. Então, eles vão poder, por exemplo, vender esses bens, tá? Eles vão poder doar os bens, eles vão poder dar esses bens em garantia se tiverem necessidade, né? Ou seja, eles vão ter o amplo controle sobre esses bens até o último dia que eles estiverem aqui, né? Outro ponto importante aí de diferença em relação o inventário e esse sistema de holding familiar é com relação aos custos, né? Nós sabemos que os custos de um inventário, né, por uma questão até de experiência, ele pode chegar aproximadamente a 15% do valor do patrimônio. Custos esses que são compostos por tributação, por certidões, enfim, por atos aí de cartório, né, registro de imóveis, e muitas vezes a questão do judiciário envolvendo custos judiciais e mesmo os honorários de um advogado. Então, como a gente tem por uma certa experiência, a gente mensura esses custos aí e a gente pode chegar até 15% do valor do patrimônio. Agora, se a gente for fazer uma comparação com o sistema de holding familiar, esses custos, eles podem, né, chegar a uma economia de até 90% do custo de um inventário. Então, veja que a diferença é muito grande para, no final das contas, chegarmos a um resultado
que se pretende, mas que no caso ainda da questão da holding familiar, você ainda vai poder dar uma certa proteção dos bens contra terceiros, né? Para que a gente tenha uma ideia, né? Esses bens que compõem aí as empresas da holding familiar, elas eles podem ser protegidos até mesmo no caso de um revés judicial ou dos próprios patriarcas ou até dos herdeiros. Então, além da gente ter uma economia muito significativa, a gente pode ainda prover essa segurança, né, essa questão de proteção, né, desses bens. Uma coisa que a gente gosta de alertar, que às vezes fica um mal entendido, é que nesse sistema de holding familiar, ele te dá uma proteção patrimonial, versus o que a gente vê em alguns casos, né, que a gente chama de blindagem patrimonial. Nós não vamos entrar aqui nesse vídeo de hoje diferenciando tecnicamente um e outro, mas há diferenças. Nós vamos falar isso aí num vídeo um pouquinho mais adiante. Então, o sistema de holding familiar não é um sistema que é utilizado para blindagem patrimonial, né? Se você tem essa intenção, né, de utilizar o sistema de holding familiar com a finalidade de, por exemplo, fraude a credores, ocultar patrimônio, enfim, até pensando num eventual desrespeito à legítima, tá? Esses são situações que não são objetivo aqui, tá? Da montagem do sistema de holding familiar. Se você pretende isso, esse aqui não é o caminho, tá? Esse é o caminho que a gente vem comentando, ou seja, para que você dê uma certa proteção para os bens, você possa evitar o inventário dos seus custos, né? Prover aí a sucessão dos bens com uma certa vantagem aí tributária, enfim, economia, né? Então esse seriam, vamos dizer assim, os objetivos da montagem de um sistema de holding familiar. Embora tanto o sistema de inventário e o sistema de holding proverem essa sucessão, como a gente comentou, né, existem vantagens dentro do sistema de holding familiar. O que a gente precisa lembrar também é o seguinte, mas, Joel, eu participando, eu montando o sistema de holding familiar, eu necessariamente passo a ser um empresário? Às vezes esse é um questionamento. Eu nunca tive empresa, eu não quero conduzir empresa nenhuma, eu não tenho essa pretensão, eu estou num momento da minha vida que é outro, eu não tenho essa vontade, enfim, né? Então o importante é frisar que mesmo se montando um sistema de empresas para essa finalidade, você não passa a ser empresário. Por que não passa a ser empresário, né? Porque essas empresas, elas não têm uma atividade econômica, né? Elas vão existir, elas vão ser utilizadas para o propósito pretendido aqui nosso, mas não haverá uma atividade econômica propriamente dita. Então, se essa é uma preocupação que você imagina que teria, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer, tá certo? Enfim, esse foi o nosso sistema apresentado aí hoje, né? Eu agradeço mais uma vez por sua atenção, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Peço também que se você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, levar esse conhecimento a outras pessoas, né? Lembrando do seguinte, tá, pessoal? Nós temos uma palestra adiante que nós vamos falar sobre esse assunto, obviamente, e tantos outros, mas de forma muito mais detalhada sobre holding familiar, com a finalidade, claro, de levar esse conhecimento a outras pessoas. Tá bom, pessoal? Eu peço que vocês cliquem no link aqui embaixo, curtam aqui o nosso vídeo, tá? Possa compartilhar com os colegas e desde já agradeço muito pela atenção, né? Muito obrigado
e um forte abraço.